Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindos ao Mão Dupla Podcast. Esse que é um podcast sobre trânsito, Rick and Morty, gravidade, célula, maconha, sobre tudo que você imaginar. Você está aqui diante de dois idiotas que gostam de falar. Simbora. Na verdade, a gente sempre tenta trazer conteúdos com fundamento e não simplesmente através da nossa querida opinião, e sim embasadas em fatos científicos. Exatamente. Dá uma estudada boa. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou graduando em Biologia e por enquanto é isso. Meu nome é Gustavo, sou formado em Educação Física, fiz mestrado na Ciência da Saúde, sou pesquisador aqui na Unicamp. E hoje a gente vai falar de algo muito simples que tá na nossa vida, tá no nosso corpo, mas que às vezes a gente aprende lá quando tá na escola e aprende daquele jeito, a gente quer passar de ano e não entende muito bem. Então hoje a gente vai falar sobre célula, cara. Isso aí, velho. E é isso, bora lá para esse querido papo. Simbora. Então, gente, começar então, eu queria falar sobre como que descobriram mesmo sobre a célula, sabe? Porque ela tá muito atrelada ao surgimento do microscópio, que foi descoberto e foi otimizado ao longo dos anos com o sistema de lentes e tudo mais, que possibilitou os cientistas descobrirem melhor conseguiram observar cada vez melhor essas estruturas minúsculas, e com isso Robert Hooke, ele estudava muitos seres vivos e ele acabou descobrindo a célula, que ele acabou nomeando, né, porque célula seria, se eu não me engano, tipo, lugar fechado, câmera fechada. Exato, no próprio Excel tem lá, né, o nome das células no Excel é chamado de célula exatamente por conta disso, porque é um quadradinho fechado ali, e aí cada célula ela pode ser individual de outra. Ela pode ou não ter correlação com a outra. Sim. Mas voltando para a historinha, né? Depois de muitos anos e vários pesquisadores, cientistas pesquisando cada vez mais e conseguindo ver isso, eles descobriram várias coisas. Por exemplo, o Robert Brown, ele descobriu que nas células tem umas regiões que ele acabou colocando o nome de núcleo celular, que é muito importante para identificar a célula e muito importante também para a célula e para o entendimento do que ela é. E ao longo dos anos, igual eu falei, foi tendo vários cientistas e eles foram propondo a teoria celular. Que a teoria celular, basicamente, parte de 3 afirmativas: que todos os seres vivos são formados por células, então caso não tiver célula, não é um ser vivo. Toda célula surge de outra pré-existente, então você tem que rolar toda a duplicação e tudo mais. E também a célula é a menor unidade viva, que isso serve para você pesquisar várias coisas, só que isso a gente não vai entrar muito aqui, porque pode ter muita relação com o metabolismo e tudo mais, com essas reações e tal, sabe? Exato. E bom, a gente tem diversos tipos de células no nosso corpo, e a célula em si, ela foi desenvolvendo com o tempo. Qual que é a diferença sua para uma terra, por exemplo, para um pedaço de mato tem célula, mas realmente a terra ali, porque não tem célula e já a gente possuímos células. E aí a gente tem 2 diferenciações de células, uma que o Luiz provavelmente estudou muito mais e uma que é a nossa célula, né, chamada eucarionte. Então, é que tem essa divisão, né, da procarionte e do eucarionte. Essa divisão acontece porque, né, a procarionte, elas são células que não possuem uma carioteca que envolve o DNA. O que é isso, Luiz? O que é uma carioteca que envolve o DNA? A carioteca é uma membrana que vai envolver o DNA. Tipo, eu não quero adentrar tanto nisso, por causa que acaba que a gente vai se aprofundar demais nos subtemas da célula. Mas carioteca mesmo seria uma membrana que vai envolver o material genético para conseguir proteger ele e não ter perigo de ele se degradar e também ele conseguir se dividir mais facilmente, sabe? Tipo assim, de ele ficar restrito a um local, ao núcleo ali, sabe? Exato. E aí entra no ponto principal em que a gente chama, né? A gente pulando algumas etapas, mas acho que talvez esse papo hoje vai ser assim. O que é o DNA, né? O DNA é basicamente a biblioteca do seu corpo, em que ali contém, lá dentro do núcleo, ele contém todas as informações possíveis para fazer tudo no seu corpo. Seja para você crescer um dente, seja para você crescer uma unha, para crescer um cabelo, para você ter olho, para você ter braço, para você ter tudo na sua vida. Para você mesmo. É tudo. E ali tem a biblioteca. Como assim? É como se fosse o HD do seu corpo falando: para você fazer isso, você necessita
dessa formação de proteína, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, esse envolvimento que ele estava falando da carioteca, dessa membrana, é exatamente para proteger essa biblioteca super importante do nosso corpo. Sim, porque em procarionte acaba que o DNA fica disperso mesmo ali no citoplasma, que fica disperso mesmo, sabe, dentro da célula. E acaba que não tem esse carinho assim. O citoplasma é basicamente a porção dentro da célula que fica. Que é meio que como fosse um líquido, assim, né? Que tem um citosol. Exato. Onde dentro desse citoplasma fica várias organelas da célula. E, aliás, só pra finalizar sobre procarionte, procarionte são as células bem simples mesmo, e elas estão presentes muito em bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, essas células esses sistemas de vida bem pequenos mesmo, sabe? E uma coisa, eu não sei, agora realmente eu não sei, não procurei, como não é uma célula que eu trabalho, etc. A célula procarionte, ela tem mitocôndria? Então, cara, não tem, ela é bem simples mesmo, ela tem pequenas unidades mesmo, ela só tem, tipo assim, ribossomos, parede celular, o DNA mesmo disperso, e assim vai, sabe? Tipo assim, ela é bem simplesona mesmo. E você tá ligado que a mitocôndria, ela, em tempos super antigos, como a gente disse que a célula foi evoluindo, há vários restícios de que a mitocôndria em si era um tipo específico de célula. E aí, a partir do momento em que ela entrou numa célula, ela se tornou a célula nossa hoje, mas há restícios que ela era uma célula individual. E sim, hoje em dia porque ela tem todo um mecanismo também muito interessante dela mesmo lá dentro, etc. Não, sim, exatamente. Essa teoria é muito interessante, velho. Tipo, só entrando um pouquinho nisso, que eu acho muito bacana, que é a teoria endossimbiótica. Que é basicamente realmente isso. Há muitos milhões de anos atrás, a célula englobou essa outra célula, que é por causa que a mitocôndria tem muita relação. Eu não vou saber explicar tão bem assim, porque é uma parada muito de estudo, mas pode ser que milhões de anos atrás, a célula nossa englobou. A célula que posteriormente foi se transformando, né, virar nossa, ela englobou essa mitocôndria e com isso ela fez uma simbiose ali e uma foi apoiando a outra porque, né, a mitocôndria é a nossa usina assim de energia, porque ela faz motor V8. Exatamente, que ela faz tudo. Então, a mitocôndria dava energia pra gente, a gente dava pra sobreviver ali com nós, sabe? Então é muito legal, velho, esse negócio aí da teoria endossimbiótica, acho muito bacana. É bem legal. E assim, pra gente já tomar desde o início agora como que funciona uma célula, é sempre a gente imaginar que uma célula é uma cidade. Eu sei que lá quando a gente tá na escola o professor fala isso, mas é realmente tentar imaginar isso. Então, como o Luiz tinha dito lá sobre o citoplasma, é realmente um líquido ali que vai ficar as coisas dentro da célula, que a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo, ele fica meio que mergulhado nesse citoplasma, nesse gel ali dentro, nessa água. E em volta lá, a gente tem toda a membrana que reveste a célula. Não é fácil entrar numa célula, tem coisa que pode entrar na célula, tem coisa que não pode. A gente não vai aprofundar tanto nisso, mas a gente vai conversar. E já iniciando um pouco sobre essas estruturas da célula, Luiz, vamos bem simples assim, mas falar algumas funções interessantes de que a gente tem dentro da célula e qual é a função de cada coisa. Porque, como eu disse, é uma cidade. E é imaginar que é uma cidade com vários prédios importantes que fazem. Os organelas, uma empresa. Exato. E aí, nessas organelas, a gente tem diversas. Como a mitocôndria, que a gente estava já citando. A gente pode ter mais de uma mitocôndria dentro de uma célula. E como a gente falou, ela é realmente uma usina hidrelétrica. Ela é um motor V8, V12, o que for. Ela gera energia para o seu corpo. Lembra quando as pessoas falam assim, o meu metabolismo é lento ou o meu metabolismo é rápido? Geralmente o que as pessoas querem falar é que realmente você tem dentro da sua célula uma mitocôndria que ela tem um gasto calórico maior ou não, que é o que eu estudo no meu doutorado, né, nessa extensão minha ao doutorado, que eu estudei um pouco também no mestrado, mas é basicamente isso. O seu corpo ele dá substrato para a mitocôndria ela vai lá, faz todo aquele mecanismo, quem é dessa área, né, da biologia, da saúde já vai lembrar de ATP, ADP, que é uma formação de energia. Então, basicamente, quanto mais mitocôndria a gente tem dentro da célula, ou quanto maior ela é, mais energia você vai gastar e mais
entre aspas, vamos colocar aqui, mais magro você pode ser, mais rápido, entre aspas, o seu metabolismo pode ser. Então é muito interessante. E aí a gente tem diversas organelas dentro da nossa célula. Uma a gente já falou, que é o próprio núcleo, né? Que faz toda aquela questão que é a nossa biblioteca. A gente agora falou da mitocôndria. Também tem o retículo endoplasmático rugoso, que é ali onde fica aderido mesmo os ribossomos, que é para fazer a síntese de proteína e também enviar as coisas para o complexo de Golgi. E o ribossomo em si não é uma organela, mas ele é muito importante para a síntese de proteína, porque ele faz a síntese de proteína no interior da célula. E também, falando de retículo, né, tem um retículo endoplasmático liso, que ele faz a síntese de lipídio, atua na desintoxicação do organismo. Igual eu falei também do complexo de Golgi, né, que o retículo rugoso manda para lá, é que o Golgi ele tem todo o sistema de secreção de substâncias, de armazenamento. Então, cada organela mesmo tem um papel muito importante para a célula em si e também para todo o organismo mesmo, que para fazer toda essa construção e gerar toda essa complexidade, sabe? Então, cada coisinha é uma coisa que é muito legal, é que quando eu estudava célula, eu achava tão perfeito cada detalhezinho assim, sabe? Porque é muito bem feito, sabe? Realmente cada uma coisa funciona para apoiar o outro, para conseguir fazer ligamento de tal coisa e construir algo tão complexo como tecido, agente, tipo assim, toda essa complexidade que o corpo humano sabe? E os outros corpos de animais, plantas, etc, sabe? Cara, exato. Assim, a gente não tem noção, quem não trabalha com isso, não tem noção da quantidade de reação química que acontece por milésimos de segundos a todo momento no seu corpo. É muita, mas muita reação e sem erro algum. A margem de erro do ser humano é zero, porque se errar, dá merda. A gente não erra. Ah, tem doença, Gustavo? Claro que erra. Aí a gente está falando de outras coisas, mas em si é muito difícil da célula errar, porque mesmo quando ela erra, ela tem um mecanismo para arrumar aquilo tão perfeito em que não causa dano algum para você. Cara, é tão impressionante, como a gente tava falando dessas organelas, né, que a gente falou que é a cidade. É muito lindo em que, como o Luiz disse sobre os ribossomos, né, que aí a gente vai ter síntese de proteína, a gente tem um retículo endoplasmático liso, rugoso. Por exemplo, você bebe álcool pra caramba, chega finalzão de semana, vai na festa da República, enche a cara, e aí quem vai fazer a expulsão desse álcool... Porque é o fígado, não é que faz, mas dentro do fígado a gente tem células. E dentro da célula é o retículo endoplasmático liso que vai fazer essa expulsão do álcool, por exemplo. O complexo de Golgi vai ajudar ali também. Então, cara, é tão perfeito o seu corpo e ele tem uma coisa para cada coisa e tudo funciona tão lindamente que, assim, é absurdo. Sim. E uma coisa que é importante falar aqui também é que existe diferenças, viu, gente, da estrutura tanto de célula animal, que a gente tá focando agora em eucarionte, né, por causa que que tem mais organela e tudo mais, mas tem diferença pra célula vegetal, porque a célula vegetal tem uma parede celular, que é mais rígida, é difícil mesmo, tem lignina e tudo mais, tem um vacúolo central também, que é uma célula gigantesca, que é muito usada ela é muito responsável pelo controle osmótico e pela reprodução também dos vegetais, porque ela armazena pigmento e tudo mais, sabe? Então, tipo assim, tem essas diferenças entre si de estruturas que uma tem, que outra não tem. Tem os cloroplastos na célula vegetal, por exemplo, que elas produzem o pigmento que elas fazem para fazer fotossíntese e tal. Tem os leucoplastos, que são células... Isso aí tudo é vegetal, viu, gente? Pra vocês não se perder. Eu não tenho noção alguma de célula vegetal, eu só trabalho com célula... uma coisa só, interrompendo um pouco você, mas... Uma coisa muito simples pra você gravar. Qual célula que é que a gente tem no corpo? É só a gente lembrar de eucarionte. Então a célula você tem eucarionte, e a procarionte é de plantas e etc. E parará e pererê. Não, procariontes é só bactéria, eucarionte também é planta. De vegetal também é? É. Eu não sabia. Aí eu não sabia mesmo. Pra mim vegetal já era uma célula procarionte. Procarionte é só bactérias zonas mesmo.
É, bactéria. Mas continuando, né? Tem os leucoplastos também, que são estruturas nas células vegetais que servem para armazenamento de substância. Por exemplo, amiloplasto, que é uma reserva de amido. E assim vai, sabe? Então elas têm essas estruturas próprias para funcionar da forma própria delas. Por exemplo, a gente não precisa fazer fotossíntese, a gente não precisa de um cloroplasto para isso, sabe? Então, as vegetais têm isso. E assim vai, sabe? É muito interessante ver cada forma assim que ela foi se estruturando para funcionar do jeito dela, saca? Ter essa diferenciação entre si. E tem células muito fáceis de serem vistas. É óbvio que necessita de um microscópio. Hoje em dia, talvez até com esses microscópios, você coloca essas lentes, você coloca no próprio celular, talvez você consiga ver. Que é, por exemplo, uma célula de cebola, que é uma célula bem grande. Eu vi isso quando eu estava no ensino fundamental. Você chegou a ver isso também? A gente estudou na mesma escola? Não, mano, eu não vi nada. Tipo assim, nessa parte de ciência, comigo, mesmo a gente sendo na mesma escola, tipo, eu não tive quase nada de laboratório. Eu só dissequei um peixe uma vez e foi isso. Mais nada, sabe? É bem triste. Eu acho que acho que essa professora que fez isso, ela saiu logo depois, velho. Mas na UFLA, né, quando eu tava estudando, eu tive sim várias matérias que eu vi célula. Eu vi muitos variados tipos de célula. Eu vi lâminas no microscópio, né, que é feita para observar, específicas de cada coisinha mesmo. Então, tipo assim, é muito interessante você ver de perto mesmo, cada coisa funcionando, assim, tipo assim, não funcionando em si, mas tipo, é que a gente vê de perto mesmo o que a gente tá estudando, saca? É muito interessante, então é muito legal vocês procurarem na internet o que a gente pode estar falando, pra vocês conseguirem ver de lâmina mesmo, de microscópio, que seria a forma real e não a representação e o desenho, sabe? Que a gente costuma ver muito em material didático e tudo mais, sabe? E aí entra numa outra coisa. A gente fala de célula, né? E a gente sempre, quando a gente tá na escola, a gente tem aquela célula bonitinha, né? Acho que é a mesma imagem que todos os professores usam, que é uma célula cortada ao meio, assim, como se fosse 90 graus, aí tem um núcleozinho ali, as organelas e tal. Mas a gente tem diversas estruturas, formas diferentes de células. A gente, no nosso corpo, a gente possui 216 tipos de células diferentes. E aí você fala, como assim célula diferente? A gente tem célula muscular, né, que é a fibra muscular, que ela é um pouco mais esticada. A gente tem a gente tem célula neural, que são os neurônios, então ela tem um corpo axônico ali bem diferente e tal. As células cardíacas são diferentes. A gente tem 216 tipos de células diferentes dentro do nosso corpo. E cada uma, exato, e cada uma, algumas vão ter mais mitocôndrias, outras menos. Algumas vão fazer mais uma função, outras não. Algumas não vão fazer determinadas funções e por aí vai. É muito perfeito o corpo. Não, é muito louco isso, porque, tipo assim, é um sistema de diferenciação muito gigante, tipo assim, elas, em sua estrutura e processos, tipo assim, essa organização interna, seus processos bioquímicos, elas são precisas pra caramba, sabe? São bastante semelhantes. Só que, tipo, essa função, cara, é muito louco. Tem, igual você tava falando, só acrescentando outros aqui, tem célula reprodutiva, tem célula óssea, velho. Célula epitelial dá pra ser, tipo assim, tem coisa pra caralho, sabe? Tipo assim, em cada pontinho, assim, tem um tipo de célula diferente que vai ter o seu trabalho voltado exatamente para resolver e para conseguir contribuir para aquele processo, sabe? É muito perfeito o corpo. Cara, é absurdo. É uma maquinaria, porque a gente é uma máquina. A gente tem muito essa noção, né? A gente, hoje em dia, puxando um pouco esse tema mais abrangente, mas a gente tem muita ideia de que máquina é algo de metal, né? De aço, algo que a gente construiu. Mas a gente, por mais que a gente é feito de tecido e a gente é feito de carne e osso, a gente é uma máquina. E uma máquina muito perfeita. Por mais que o pessoal fale, as máquinas vão substituir, não sei o que, a gente vai conseguir fazer uma máquina tão complexa quanto o corpo humano um dia. Cara, eu acho muito difícil isso acontecer, porque, como a gente tinha falado, a capacidade perfeita do corpo de não errar é muito grande. A gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui sobre formação de proteína, e aí vocês vão ver o quanto o corpo é inteligente, perfeito e preciso. Não, isso é muito louco. Tipo assim, você pode criar uma máquina pra tentar ser semelhante ao ser humano. Só que acaba que a gente vai ter vários e vários atalhos, vamos dizer assim, né? Tipo assim, precisa de energia. Sei lá, vou arrumar um jeito de pegar energia de outra forma. Não ser através de uma mitocôndria que faz isso, que faz aquilo. Tipo, é tudo muito interligado e muito... Realmente muito complexo, velho. Tipo assim, o ser humano é uma máquina fodida de foda, saca? E quando você mais vai estudando sobre isso, mais você vai entendendo e percebendo que realmente, tipo, tudo é muito bem feito e funcional, saca?
E só pra continuar uma coisa sobre esse tipo de célula, que é muito interessante falar, a gente já citou em alguns outros podcasts, que são uma parada da terminação mesmo de blastos, citos, clastos. Basicamente, a diferença é por atividade metabólica mesmo, sabe? Que os blastos ele têm uma atividade metabólica muito grande e a capacidade de secretar proteína e acaba tendo uma contribuição muito grande. Por exemplo, os blastos eles são responsáveis pela produção, né? Por exemplo, em célula óssea, tem osteoblastos, eles produzem a parte orgânica do osso. Aí tem os osteócitos, que eles cicatrizam, vamos dizer assim, essa parte que o osteoblasto proporcionou. Só que o osteócitos, por ter citos, eles são células diferentes que têm um metabolismo mais lento. Os osteoclastos, que é o que vai quebrar. Isso, exatamente, o osteoclasto que quebra. Então, realmente, tipo assim, tem todo um negócio funcional tem o pessoal que constrói, tem o pessoal que destrói, o pessoal que vai lá e firma as coisas, sabe? Então, tipo assim, é tudo muito perfeito. E aí eu te pergunto, mas, Luiz, como que funciona todo esse mecanismo de que, agora é para uma célula construir osso. Agora é para a mitocôndria produzir energia. Agora é para a célula quebrar e se destruir, porque a gente tem alguns mecanismos que a gente chama de apoptose, autofagia e tal. Mas como funciona tudo isso? Lembra lá da que a gente falou do núcleo do DNA, que tem toda a biblioteca? Essa biblioteca, ela é composta por aminoácidos, que a gente aprendeu lá na escola, lembra? De adenina, guanina, citosina, não sou adenina, mas quero timina. Essa é a chave, eu nunca vou esquecer dessa piada. Assisti quando eu assistia Marcos Castro em 2010, 11. E é muito legal, você quer explicar essa parte, Luiz? Como funciona todo esse mecanismo de DNA, RNA mensageiro, transportador, aí vai, e etc. E aí depois... Então, essa parada do RNA transportador, mensageiro e tudo mais, é basicamente que eles fazem uma ligação, eles têm o seu código genético ali, que eles duplicam o código que está no DNA para poder conseguir transportar e com isso criar... Eu tô explicando de uma forma muito rápida e muito rasa sobre a produção de proteínas e tudo mais. É porque basicamente eles duplicam o conteúdo do DNA e levam para lá para conseguir transformar em códons, que seriam uma trinca para formar um aminoácido depois de várias e várias trincas de código. Seriam essas a guanina, timina e tudo mais, seriam cada fragmento desse códon, sabe? E nisso eles conseguem... São 3 tipos de ribossomos, né? Que são o mensageiro, que vai levar a mensagem, tem o ribossômico, que vai fazer essa produção. Então, acaba que todo esse compartimento de um trazer, outro fazer, forma proteína mesmo, sabe? Através desses códons que eu citei. Exato. Então, lembrando, a gente tem uma biblioteca com uma sequência, você quer fazer osso. Ok, aí seu corpo fala assim, eu quero fazer osso, bate lá na portinha da célula, a célula vai lá no DNA e fala, e aí, você tem uma sequência para me fazer um osso aí? Aí a sua célula chega e fala assim, ô RNA, traz a sequência, que é o que o Luiz tinha dito. Que é um RNA, transportador, mensageiro, e aí ele forma uma sequência específica de aminoácidos, que é que a gente falou, adenina, guanina, encaixa e aí forma uma proteína. Eu queria chegar nesse ponto. A proteína dentro do seu corpo. Acho que eu falei isso em algum outro podcast que a gente já gravou, mas a gente tem muita noção de que a proteína, sei lá, o que a gente come, a proteína que tem na carne, é a proteína que a gente olha atrás ali da informação nutricional. É também, mas a proteína, a gente tem diversas proteínas super pequenas dentro do nosso corpo que fazem ações diferentes dentro do nosso corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou aqui na Unicamp para tentar buscar uma proteína da membrana da mitocôndria. Então, caramba, como assim? A gente tem a mitocôndria que ela é, que a gente falou, o motor do nosso corpo. Então, imagina que para entrar, o motor ele precisa de gasolina. E a gasolina é o quê? É lipídio, né? Que é gordura, é carboidrato e etc. Mas quem que dá passagem para isso para dentro da mitocôndria? Tem alguma proteína, e aí a gente tem diversas proteínas, né? Eu estou estudando uma específica, que talvez dá ou não passagem para isso. Para ela conseguir gastar mais energia, para a célula ficar mais efetiva ou não. Porque hoje em dia a gente sabe a função de diversas proteínas. Essa proteína, os osteoblastos, tal proteína vai estimular os osteoblastos a construírem ossos.
resumindo ao máximo, porque às vezes eu acho que eu fico tentando explicar muito e às vezes ou eu entro muito, às vezes eu passo muito rápido. Então, resumindo, tudo no seu corpo funciona através de uma proteína específica. E não é proteína, tem nomes específicos, como MTCH2, que é uma proteína que eu tô buscando trabalhar, PI3 quinase, tem AKT, são diversos nomes de proteínas e milhares. E aí, tudo no seu corpo é feito através de proteína. Seu corpo vai lá no DNA, fala, biblioteca, eu quero a sequência para essa proteína. Aí essa proteína vai lá, ela é formada. Se ela é formada, ela vai até lá no local, por exemplo, vai até lá no mitocôndria, vai até lá numa célula óssea e fala, produz, deixa entrar, faz isso. Neurônio, faz isso. Tal célula, faz isso. Então, é muito interessante como o corpo funciona também. Eu não sei, talvez eu vaguei demais nessa explicação, mas eu espero que vocês tenham entendido. Mas sim, é uma parada muito interessante, né, velho? Tipo, e outra coisa que eu queria citar aqui também, já mudando de assunto, é uma parada que é muito importante, que acaba que a pessoa pode pensar assim, não, beleza, a proteína vai fazer todo esse papel, mas então existe um número X de célula que nunca muda e é sempre aqueles lá, então ela sabe exatamente... vai estar sempre enviando para o mesmo tipo de célula e tal. Mas não, tipo, acontece sempre um processo de divisão celular, que é uma parada que, tipo assim, por si só já rende outro podcast, que é muito complicado e muito denso de explicar e, tipo, sei lá, e virar bem mais aula do que qualquer coisa. Mas as células unicelulares, por exemplo, elas se dividem, né, para se reproduzir, e as multicelulares, elas se multiplicam através dessa divisão. E, nossa, existem células que não conseguem se multiplicar, por exemplo, os neurônios, eles nunca se dividem, e outras já tem estudo mostrando que se multiplica, já viu? Que eles se dividem, na verdade, né? Eles se dividem? Tem alguns estudos mostrando isso, que é a neuroplasticidade, né? Ele começa a aumentar o seu tamanho e aí em alguns momentos, dependendo de alguns locais, ele realmente consegue se dividir. Mas ainda é muito pouco, não é igual igual outras células, né? Por que que ocorre o Alzheimer? A gente tem... é um outro tema para o podcast muito interessante. Mas a gente tem as células Taus lá dentro e etc. Você meio que mata esses neurônios e como o neurônio ele não tem essa plasticidade realmente fazer um novo neurônio, acaba morrendo e acaba tendo Alzheimer e etc. Muito interessante, eu não sabia que ela conseguia ter esse processo de divisão. Mas isso que é muito legal da ciência, né? Que cada vez vai se descobrindo mais e mais coisas e mudando as coisas, né? É, tipo, muito mutável sempre as coisas. Exato. Mas isso é muito legal, mas, tipo assim, continuando... Mas tem as células, né? Que ser humano que divide por caramba, se multiplica sempre através daquele ciclo celular que a gente sempre vê de mitose, meiose e tudo mais, que é lógico que cada um tem tipo assim, a mitose é muito para multiplicar, a meiose é mais para reprodução e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria trazer que é muito interessante é em relação aos telômeros. Né, que basicamente telômero seria a extremidade do cromossomo, que cromossomo seria, vou explicar que a gente não citou até agora, né, mas cromossomo seria um corpúsculo, né, que é muito compacto, que ele carrega informação genética. Então, é um corpúsculo, eu não sei explicar o que seria um corpúsculo, mas tipo assim, ele é uma coisa muito, é um corpo muito denso assim de composição, por causa que o cromossomo é constituído de uma molécula de DNA associada com proteínas ali que se compactou bastante para ir na divisão, saca? E esse telômero é muito importante porque pode ser a chave pro envelhecimento, velho. O meu mestrado foi sobre isso. A defesa do meu mestrado foi sobre isso. Então, muito mal. Se quiser falar então, é bem mais foda, né? Tipo assim, já que você fez um mestrado sobre isso. Bom, o meu mestrado, eu busquei investigar. Como eu disse, eu sou formado em educação física, mas o meu mestrado foi em ciência da saúde, porque eu busquei investigar mecanismo. Eu tava com um composto específico que a gente desenvolveu em laboratório, a fim de tentar aumentar a longevidade, né? Criar a imortalidade. E agora no meu doutorado eu estou tentando desenvolver algo para que essa célula consiga ter um gasto calórico maior e a gente está vendo como o exercício influencia nisso, etc. Mas bom, lá no meu mestrado, ele falando sobre os telômeros, é basicamente isso. Os telômeros eles ficam nas extremidades, né, do cromossomo e ele que meio que é a chave para a separação e multiplicação celular, divisão celular. Só que ele tem um tempo, um prazo, entre aspas, para se multiplicar. Geralmente,
ele se multiplica, cada célula se multiplica 100 vezes. E depois disso, porque cada multiplicação ele vai diminuindo o seu tamanho. Esses telômeros que ficam nas extremidades. Imagina que é como se fosse um corpo, certo? Um corpo de uma pessoa. E aí imagina a perna. A perna é o que faz a pessoa andar. E aí a cada passo que a pessoa dá, ela vai derretendo um pouquinho. E aí a pessoa consegue dar 100 passos, na hora que ela chega em 100 passos, chegou aqui no quadril e a pessoa não consegue mais andar e essa célula acaba morrendo. Fiz uma analogia nada a ver aqui, mas acho que deu para entender. Então esses telômeros eles vão diminuindo. E aí por que o Luiz disse que talvez seja a chave do envelhecimento? Aí vai entrar num tema que a gente vai falar que é sobre apoptose. O que é a apoptose? A apoptose é quando a célula morre. Ela é programada a morrer. O corpo é tão inteligente que ele fala, ó, já que essa célula aqui ela não tem funcionalidade, vamos definir para que ela morra. Como eu disse, a partir do momento que você vai multiplicando, chega uma célula, a célula chega um momento que ela não é mais útil. Mas o que faz essa célula acelerar esse processo de envelhecimento? Por que tem pessoas que envelhecem mais rápido? Por que tem pessoas que desenvolvem doenças genéticas mais rápidos do que outras? E aí, a gente tem diversas hipóteses, né? Que foi o que eu trabalhei no meu mestrado. O meu mestrado eu trabalhei com a hipótese da espécie reativa de oxigênio, com estresse oxidativo. O que é isso? A célula sua, ela sofre um estresse, e aí um estresse oxidativo é realmente o excesso de trabalho que você dá para essa célula. A gente tem, aí é o que eu disse, o meu composto era um composto antioxidante, era um composto como se fosse uma vitamina C. E o objetivo é realmente tentar tirar esse estresse oxidativo de dentro da célula. Porque quanto mais estresse oxidativo essa célula ela tem, mais rápido ela vai multiplicando, porque ela realmente está sobrecarregada. E aí chega um momento que ela começa a não multiplicar. E o que acontece? Com o passar dos anos, né, o envelhecimento, o seu corpo fala, ó, agora a gente não consegue mais multiplicar. Tem células que não se multiplicam tanto, como a gente disse, sobre neurônio, a gente tem também células cardíacas, alguns locais e etc. A pele, ela vai chegar um momento que ela não consegue mais se multiplicar, e por isso que ela vai ficando caída, por isso que tem pessoas que, a pessoa que passa o dia inteiro no sol, o que acontece? A célula fica tão sobrecarregada em que esses telômeros eles vão encurtando até chegar um momento que essa pessoa, ela, comparado com uma pessoa que fica o dia inteiro dentro de casa, bonitinho, é diferente. Uhum. Então é basicamente isso. Não sei se era isso que o Luiz queria chegar, mas essa é uma das vertentes. Uma das hipóteses do envelhecimento, que é o que eu trabalhei no meu mestrado, é exatamente sobre esse estresse oxidativo por conta desse encurtamento dos telômeros. Saquei, não, é muito bacana mesmo esse parado do seu mestrado e tal. Muito top mesmo. E basicamente era por aí mesmo que eu queria falar, porque acho que basicamente por causa dessa como que fala, degradação desse telômero, a célula vai chegar num ponto de velhice que ela não vai conseguir se reproduzir mais, não vai conseguir ir a mais, e seria esse biomarcador de envelhecimento. Se não me engano, até ganharam um prêmio Nobel por causa de trabalharem com esse negócio de telômero, né? Quem sabe você vai mais além nessas paradas aí, você ganhou um prêmio Nobel também. Vai nessa, eu tô ralando. Mas falando sobre esse negócio de estudo e tal, que é muito importante, que é muito legal a citologia, né, que é o estudo de células, que através dela, ela descobre várias coisas mesmo, que, por exemplo, células-tronco, a importância delas, tipo assim, que ela pode ter pra nossa humanidade, foi descoberta através de citologia, né, através desses estudos que eles vão descobrindo cada vez mais as paradas. Porque células-tronco, basicamente, aquelas células que é lá num processo embrionário que recém-nascido costuma ter, antes de ela se especificar e virar outras células já. Porque é uma célula que ela consegue se diferenciar em várias outras. Então, com isso, como ela consegue se diferenciar, ela tem esse potencial de conseguir se mudar, ela pode ser muito usada, por exemplo, a pessoa tem uma falência de órgão. Atualmente, a pessoa precisa esperar um transplante e tudo mais, ou a fila é muito grande para pouco órgão, então acaba que seria, talvez, essa célula-tronco poderia ser uma solução, sabe? Construir através de células-tronco um novo órgão para aquela pessoa. Então, cara, é muito louco tudo isso que você pode ir pensando e observando através de células mesmo, sabe? Você tem muita coisa para se aprender ainda e muita coisa mesmo que pode ajudar bastante a humanidade, saca? Tipo essas células-tronco que ainda estão pesquisando e tentando otimizar o processo para formar esse benefício muito grande, saca? Exato. E aí o Luiz aí disse sobre a célula tronco embrionária, né? Em que são as células hoje que a gente tem mais fortes do corpo, que elas conseguem se transformar em todas as células do seu corpo.
Lembra das 216 células que a gente citou? E essas células troncos embrionárias, bem no inicinho da formação lá, feto, etc., bem no início, elas são chamadas de pluripotentes. Por que pluripotentes? Porque elas são células troncos as mais fortes que a gente tem no corpo. Ela consegue se transformar em exatamente todas as células do seu corpo. Lembra das 216 células? Todas. E aí, hoje em dia, já existem bancos de armazenamento, tanto pago quanto gratuito, que você pode pegar essas células embrionárias, células tronco embrionárias, e armazenar nesses locais. Os locais públicos, se alguma pessoa no futuro, porque essas células elas podem usar quando você tiver adulto, etc. Se alguma pessoa no futuro necessitar de células tronco, e aí a gente tem uma coisa, porque tem questões de compatibilidade, etc. Se alguma pessoa necessitar, você consegue, você vai ter que doar. Essa célula não é sua. Se você precisar, você vai poder pegar também. Mas se alguém precisar antes de você, beleza. E também tem locais em que você paga para a sua célula tronco ficar armazenada, para se caso você necessitar durante alguma época da sua vida, você usar. Que é o que o Luiz disse. Às vezes você necessita, a pessoa perdeu o movimento de uma perna. E aí, às vezes a pessoa teve lá na coluna vertebral, né? Quebrou e não consegue mais movimentar a perna. Através de células tronco, a pessoa consegue voltar o movimento da perna, porque você cria novas células. Olha que loucura. Mas aí você chega e fala assim, gente, mas eu já não escutei de doar célula tronco? Já escutei, pô. Não tem aquele teste em que você pega, fura aqui atrás e tira a célula tronco? Sim. E aí é o que a gente chama de célula tronco adulta, que são, como a gente tinha falado das células embrionárias, a pluripotente, essas são as multipotentes. Elas conseguem se transformar em quase todas as células, não são todas. Então essa é a diferença desses dois tipos de células tronco, uma embrionária e outra adulta. Uma consegue se transformar em tudo e outra em quase todas. E aí, Luiz, eu tive uma ideia muito louca aqui. Eu não sei, óbvio que talvez isso seja antiético e não sei nem se funciona. Não me venha com Homem-Ave de novo, por favor. Não, eu venho com super-humano, venho com Einstein. E se botar célula tronco pra você ter mais neurônio, hein? Não, exatamente, eu tava pensando nisso durante que você tá falando, porque pode ser a solução do Monark. O Monark tá perdendo muito neurônio por causa da maconha. Ele pode puxar neurônios novamente. Cara, é mesmo, Monark. Acho que ele deveria financiar. O Flow tá dando dinheiro, eu acho que ele deveria financiar uma instituição de célula tronco embrionária. E ele roubar e usar tudo. Às vezes, se ele conseguir usar tudo, ele passa na 4ª série. Nossa. Monark, né? Tô falando assim, não, desculpa, eu quero ir no Flow. Isso foi pesado, Tadinho do Monark. Mas ele é inteligente pra caralho, tá ganhando milhões aí e eu tô aqui, ralando pra conseguir uma bolsa de doutorado. Essa é a diferença da vida. Mas a proporção que da célula pode ir é muito grande, né? Eu não acho que poderia, talvez, ultrapassar o limite do corpo, porque o corpo, igual a gente tá falando, ele é feito daquela forma, saca? Mas pra reconstituir, igual a gente vem falando, o potencial disso é ilimitado, creio eu, sabe? Se a gente conseguir descobrir, desvendar cada vez mais como solucionar esse negócio da célula tronco. Realmente, pode ser que a gente consiga reconstituir o neurônio, saca? E pessoas com Alzheimer conseguir não sofrer com isso mais, saca? Exato, é assim. A ciência é linda, cara. A ciência é muito linda, né? Mas antes de terminar, eu queria puxar uma parada aqui que não só entender as células é importante para entender os processos, para depois selecionar problemas como doenças e tudo mais. Só que entender a célula também é muito importante para você entender doença mesmo, sabe? Por exemplo, o câncer, que é um negócio que mais ferra a vida de todo mundo. É uma parada que é muito impossível de ser... Tipo assim, enquanto você existir, a chance de você ter câncer sempre vai estar ali, sabe? É impossível você negar que você, lógico, tem toda a parada genética, mas a chance de você ter câncer é muito grande durante a vida, sabe? Você não tem como ser zero totalmente. Uma hora pode dar merda, porque o câncer basicamente é a multiplicação de forma errada das células. Ela começa a crescer de forma desordenada, sabe? Porque a célula ela duplica, ela ocupa o seu espaço ali, e depois que se conseguiu mais espaço, ela vai duplicar de novo. Câncer não. O câncer mete o louco, começa a duplicar, e por isso que forma tumor. Porque é uma duplicação muito grande de célula, e isso acaba gerando uma desordem ali dentro.
que causa vários problemas no corpo. Isso vai se espalhando e vai dominando as células. E essas células que têm esses papéis fundamentais para o corpo, a complexidade do corpo, elas vão ser substituídas por células cancerígenas que não têm função porque ela está sendo desordenada e acaba que gera todo esse problema. Então entender a célula, entender a multiplicação, entender a apoptose, isso tudo é muito importante, por exemplo, para tentar tratar e solucionar um problema do câncer, para evitar isso. E uma coisa que é interessante, tipo, muitas pessoas falam assim, eu queria viver a vida eterna. Mas igual eu falei, é impossível você zerar seu jeito de... É impossível você zerar essa chance de ter câncer, porque, por exemplo, qualquer coisa pode virar um potencial de câncer pra você, tanto genético, tanto radiação também, você pode ter câncer. Impossível não, porque a gente já gravou um podcast sobre CRISPR. Ah, tá, mas isso é mudança genética, mas mesmo assim... Não, mas mesmo assim, é que acaba... Mas então, é mesmo assim com CRISPR, não tem como você deter o câncer, creio eu, sabe? Senão seria muito fácil, porque... Eu acho que não, por causa que o câncer, ele é uma multiplicação errada. Pode acontecer numa célula da sua mão, pode acontecer na célula do seu cérebro, pode acontecer na célula do seu pé. Então é impossível você ir diretamente naquilo. Então por isso que é tão complexo o câncer, sabe? Igual eu falei, é impossível você deter isso, porque pode ser que a radiação faça você... o que acontece com a radiação quando ela causa câncer? Não é simplesmente, pronto, radiação está em você e ela vai te dar câncer, ela te trouxe de brinde. Não, a radiação, ela danifica o seu DNA e com isso o DNA fica tipo assim, ele fica bugado e começa a multiplicar errado, sabe? E causa o câncer. É a mesma coisa de coca, desses negócios que tem cancerígeno. Ela não simplesmente você come o negócio e tem a probabilidade de você ganhar o câncer ali. Tipo assim, você comeu um câncer e o câncer é multiplicado dentro de você. Não, esses agentes cancerígenos, eles vão alterar seu DNA, alterar sua célula pra acabar multiplicando errado e causar o câncer, sabe? Você falando aí de questão de radiação e tal, os ganhos de brinde. Eu lembrei de um episódio super antigo de South Park, não sei se você já assistiu, acredito que você já assistiu. Não, South Park eu assisti, mas o episódio eu não sei. Esse South Park, o pai do... Nem lembro, faz muito tempo que eu assisti. O pai de algum dos personagens tá deitado assim no quintal com um tanto de papel alumínio mirando o sol pra ele. E aí ele chega e fala assim, porque eu quero pegar câncer, por conta que quem tem câncer pode comprar maconha medicinal. Meu Deus do céu. South Park sendo South Park. Não, South Park é absurdo. O cara pega, coloca a mão dentro do micro-ondas e liga o micro-ondas, fala, eu quero pegar câncer. Caralho, velho. Meu Deus, que doença. Mas interessante até falar isso da energia solar, porque é radiação, né? Mas, exatamente, tipo assim, se você ficar demais no sol, a radiação do sol vai alterar sua composição e nisso causa o câncer, saca? Então, tipo assim, o câncer pode vir de trocentas bilhões de maneiras, então se você tiver vida eterna, ele vai brotar em você, sabe? Você vai virar um tumor ambulante, por exemplo, tipo o Deadpool da vida, sabe? Por isso que é foda de vida eterna, você teria que descobrir um jeito de evitar que acontecesse multiplicação errada ou podar. E como o Luiz disse, a gente teria vários cânceres. O próprio câncer de próstata no homem, que é algo que, assim, é impossível de você não ter se você viver ao longo dos anos. Porque vai aumentando e uma hora vai se transformar em um câncer de próstata. Uhum. Assim. Voltando a falar sobre doenças, assim, não só na parte do câncer, mas também é importante você aprender sobre célula, pra você entender como que uma bactéria funciona, pra você poder lidar da melhor forma com ela. E também o vírus, que é um negócio que, né, caralho, coronavírus aí na nossa cara, que o vírus o vírus renderia um podcast só pra ele, porque ele é muito complexo e muito louco, e eu acho muito foda, porque o vírus não é um ser vivo, porque não tem célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Que, tipo, ele é um parasita que entra dentro de células de forma obrigatória, porque senão ele não vai conseguir fazer essas funções. Então você percebe a importância de se aprender sobre célula, porque o vírus só vai agir na célula, então você vai saber lidar melhor com o vírus, porque ele vai entender lidar com a célula que está com o vírus, e todo o sistema reprodutivo do vírus é dentro das nossas células, até que através até da apoptose que ele usa por meio disso para espalhar seu material genético e tudo mais. Então é muito importante você aprender célula para ter base para tudo nesse mundo, assim, praticamente, sabe? E é muito importante mesmo. E, por favor, gente, virem cientistas de célula pra nós, é nóis. É isso. Então, meus senhores e senhoritas, eu espero que não tenha ficado complexo demais, ou simples demais, ou confuso demais. Esse nosso podcast de célula, a gente tentou
a gente sempre tenta trazer essa ideia de que a gente não quer dar uma aula, quer fazer uma conversa. É óbvio que quando a gente esbarra em temas que é um pouco mais complexo, é muito difícil da gente fazer uma conversa, conseguir detalhar tudo. É óbvio que a gente tem que falar ali de alguns momentos. A gente sempre, eu acho que inevitavelmente, a gente sempre vai cair no mal do conhecimento, em que o Luiz faz biologia, eu atualmente estou trabalhando com biologia molecular. Então, assim, a gente tem termos, às vezes, que a gente acha super fácil e simples, porque é algo cotidiano e rotineiro pra gente, e talvez pra uma pessoa que nunca escutou não seja. Então acho que a gente sempre cai nesse ponto, mas se você tem alguma dúvida ou crítica, mande lá no e-mail. O e-mail é mãodupla.podcast@gmail.com. É isso, Luiz? Isso. E, gente, é muito importante mesmo, porque você pode estar vendo pelo título que esse novo quadro que a gente está vendo, que é o quadro O Que É. A gente tenta explicar, através até pensar coisas que a gente estava pensando de trazer como temas, e também já mandaram um e-mail pra gente de explicar esses conceitos. Então é muito difícil a gente... acaba que esse quadro vai ser muito mesmo mais pautado em mostrar dados e tudo mais, e explicar uma coisa, do que realmente gerar uma discussão, porque são temas que acabam que não geram tanta discussão assim. A gente tenta, mas pode ser que não. Então a gente quer muito a opinião de vocês para saber se a gente está indo no caminho certo com esse novo quadro, se vocês estão conseguindo entender, se vocês querem que melhore de uma forma, e caso tiver muito confuso a gente pode refazer, ou ir nisso também melhorar para os próximos, e assim vai, viu, gente? Então manda um e-mail pra gente pra gente, que é sucesso. A gente vai sempre estar melhorando aí. Exato. Então, meu senhor, até logo. A revoar. A Riverdete. A Riverdete. E... Nós tá muito... Né? A gente tem que conseguir uma língua de tchau decente. Chamana Ramde. Falou.